Fala pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje, nossa análise diária dos mercados americanos, especificamente a Nasdaq, fazendo day trade através de mesas proprietárias. Se você não sabe, não conhece o que é, como funciona, dá uma olhada no meu canal, eu tenho vários vídeos explicando. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar aí, compartilhar com seus amigos. Isso vai ajudar na divulgação do meu canal. Se você estiver gostando, para você receber as notificações sempre que eu divulgar algum vídeo. O vídeo hoje vai ser um pouco curto, eu tô ainda estou bem chateado, bem frustrado. Hoje foi um dia muito difícil. Eu estava até assistindo talvez uma maneira de tentar me consolar, ou enfim. Eu sigo esse trader aqui, é um trader muito bom. Eu já mostrei várias vezes, né? Ele se chama Noribara em inglês, ele é americano. E ele tem aqui, como vocês podem ver, ele tinha 28 contas. Hoje ele perdeu 5 da Take Profit. E ele estava explicando, né, o que aconteceu. Isso é importante fazer, né? Você fazer o que eles chamam aqui de journal, ou seja, você tem que fazer o seu diário, olhar onde você quebrou, onde você fez, onde você tomou stop, onde você fez operações boas. Então, só para vocês entenderem, ele esperou o mercado, a primeira operação dele foi aqui, ele fez uma venda, depois que o mercado fez essa queda, veio aqui e voltou. Ele vendeu aqui. E ele é muito engraçado porque ele explica e ele fala assim que o mercado ficou torturando ele por meia hora. Ele entrou aqui no 460, se eu não me engano, que ele falou, e o stop dele estava aqui, ó, acima desse candle, nessa linha aqui tracejada. E aí o que o mercado fez? O mercado veio, estopou ele e foi lá no objetivo que ele tinha. Ele tinha colocado o objetivo aqui. Quando o mercado fez isso, aí, nós somos humanos, né? Ele é humano, todos nós somos humanos. Ele surtou e aí ele até esperou, cara, ele esperou o mercado aqui. E aí ele fez, só que aí é um problema. Quando ele estava comprando, esperando o mercado subir. Nessa que o mercado fez isso aqui, estava claro, né? Assim, pô, difícil, né? Você achar que o mercado. E ele fez uma compra, se eu não me engano, aqui. E ele chegou a estar ganhando. Ele comprou aqui nessa região. E o stop dele acho que estava por aqui assim. E aí ele estava ganhando. Tinha recuperado, acho que estava com menos 300 nas contas aqui. E aí ele fez uma parcial, o mercado afundou e ele fez o quê? Médio para trás. E aí o mercado arregaçou com ele. Ele até fala mais aqui na frente. O mercado arregaçou com ele até aqui, ó. Aqui, ó, nesses candles aqui. Foi por aqui 260 que ele falou quando estourou a conta dele. E aí, o que o mercado fez? Aí aqui ele falou, ele até falou assim que ele não tem orgulho desse gain aqui que ele fez, porque ele fez uma coisa assim que é surreal, né? Ele comprou 5 micros, comprando ainda. E ele pôs a saída dele aqui no VWAP e ele saiu, falou e largou. E aí o mercado foi lá no objetivo dele, ele fala isso. O mercado foi lá no objetivo dele lá. Bateu lá onde ele tinha. Aqui, ó, o mercado ele saiu aqui nessa região aqui. Então ele com 5 micros, ele fez isso aqui, ó, 700 e pouco. Em umas contas ele fez um pouco menos, que ele foi com a mão menor, mas nessa daqui ele estava com 5 micros. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu tive um dia até que bem no começo e talvez tenha sido esse problema. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Essa foi a foto, até estava na live a hora que eu falei. Era 9,50. Eu estava com 4 micros. Essa é a conta, né? É a nova conta de 25K Pro da Take Profit, né? Vocês podem ver aqui, ó, Pro. Toda vez que tiver Pro é uma conta de saque, tá? E aí, muito confiante, foi aqui, ó. Então, o mercado
Porque, assim, eu tava falando na live, né? E também comentando no grupo do WhatsApp que eu tenho. Falei assim, cara, hoje é um dia sem indicador, amanhã tem dados fortes, amanhã tem resultados de empresa, quarta-feira tem também dados muito importantes, tem dados de inflação, tem o JOLTS, que é, se você não sabe o que são esses dados, eu também divulguei um vídeo sobre indicadores, como esses indicadores influenciam no day trade. Como não tinha nenhum movimento assim claro que o mercado ia subir, eu falei, bom, depois que ele fez esse candle aqui e eu olhei aqui para trás, essa linha está marcada desde essa época aqui, ó. E aí eu vi, eu falei assim, cara, eu voltei, eu falei, cara, não tem resistência mais aqui para trás, olha só, quanto tempo. Você vai voltar aqui lá no começo de abril que o mercado estava aqui. Falei, cara, eu vou tentar uma venda aqui. O mercado estava naquela, nem subia, nem caía, estava levemente em alta. Eu falei, não tem tendência clara ainda. Quando ele fez esse candle aqui de indefinição e 9,50, vocês podem olhar lá no print quando eu mandei no grupo, eu mandei aqui 9,51, 9,52, porque foi uma coisa assim, até na hora eu falei assim, saiu alguma notícia? Aconteceu alguma coisa? Porque eu fiz US$ 400, mas num piscar de olhos, com 4 micros, se eu não me engano, 4 ou 5. E aí o que que eu fiz? Eu esperei, eu não lembro exatamente o que que aconteceu, aonde, já tô tão e eu não quero lembrar, porque assim, quando você perde uma conta da Take Profit, eles eliminam a conta imediatamente, tanto que ele estava reclamando aqui, ele falou assim que ele não teve tempo nem de fazer um funeral para as contas dele, que é uma brincadeira, né? Porque quando você perde, ele já remove e você não consegue nem acessar mais as contas, tá? Para você olhar, etc e tal. Então assim, eu não lembro exatamente, mas eu fiz uma coisa que eu critico bastante e que eu falo para não fazer, que é o famoso médio para trás, né? O mercado continuou aqui batendo cabeça. E assim, é tão surreal o que aconteceu hoje, porque eu fiquei tão confiante com essa operação, que aí eu parei e fui mexer na minha conta, naquela conta que eu fazia saques, né? Que eu fiz US$ 2.400 líquidos de saque. Sem contar que desse valor, né? 2.400 foi o que eu saquei, eu fiz muito mais porque 20% fica para a mesa, né? Então aí pelo menos eu cheguei a fazer mais de US$ 3.000. Não estou aqui me vitimizando, mas é dolorido, é bem dolorido você perder uma conta Pro. Tem outra conta Pro, que é a que eu mostrei para vocês, mas era a minha galinha dos ovos de ouro, onde eu estava fazendo saques, e desde o final da semana passada, quando eu tomei aquele loss, eu não estava conseguindo, e hoje eu fui, e enfim, it is what it is. Perdi a conta e paciência, faz parte. Eu vi hoje alguns traders, né, mostrando que o dia foi bem difícil e foi muito difícil, porque se você olhar a amplitude, né, cara, é a amplitude de movimento que o mercado dava à noite antigamente, né, se a gente colocar aqui no gráfico diário. Se deu 400 pontos hoje, foi muito. E indefinido, né? O mercado fez que subiu, fez que caiu, voltou. E um dia com sem motivação para subir ou sem motivação para menos de 400 pontos. Cara, isso era a movimentação que às vezes o mercado dava na madrugada, à noite. Então, assim, o mercado tá aqui, tá numa clara tendência aqui, é clara tendência. Então, num dia como hoje, era o que eu falei até na live. Eu falei assim, cara, hoje é não operar. E para quem eu já tinha feito aquela operação na outra conta, então eu acabei nessa, né? Aí tem aquele, os prós e contras, né? Quando você opera contas individuais, você pega uma operação dessa boa, aí você vai com muita confiança na outra conta. Então, paciência. Não estou aqui para chorar, não, mas foi bem difícil. Hoje o vídeo vai ficar, talvez a qualidade não seja muito boa pelo meu humor, tá? Mas, enfim, vamos seguir em frente, porque não tem outro jeito. Desistir não é para mim, né? Amanhã, como eu já falei, tem bastante dados, né, para sair. Tem esse aqui às 8h30, balança comercial.
tem dados do varejo, atacado e varejo, são dados medianos, tá? Mas se vir um número muito estranho, muito que eu digo discrepante, pode ser que dê um movimento. Hoje, até falar um pouquinho sobre esse dado que não era um dado tão relevante, mas que geraram até notícias. Aqui tem uma reportagem que eu estava lendo na Bloomberg, que foi esse dado aqui, ó, dado de manufatura. Dado de manufatura de Dallas veio extremamente ruim. E aqui eles já estão falando que isso já é impacto das tarifas, tá? Então, como aqui é só um estado americano, é só uma fotografia de um estado americano, mas já começaram a colocar as barbas de molho. Então, os dados dessa semana vão ser extremamente importantes. Talvez eu estou sendo até redundante no que eu estou falando, mas vai pesar bastante, dependendo como esses dados saírem, tá? O Jobs vai sair, esse também eu já expliquei um pouco. A ideia é que esse número venha ou em linha ou que ele venha alto, tá? Para o mercado subir. Se ele vir, assim, na verdade ele pode vir de qualquer jeito, a gente tem que saber interpretar e tomar o lado. Então, se ele vir muito baixo, tipo, sei lá, 7 milhões, aqui eles estão esperando 7,5, né? O anterior foi 7 milhões, quase 7,600, eles estão esperando 7,500, 7 milhões e meio. Se vir alguma coisa muito discrepante, ou seja, 7 milhões, 6.900, isso pode dar uma assustada no mercado de novo na questão das tarifas. O mercado está muito sensível. Então, notícias ruins, eu entendo que vai ter um peso muito maior do que uma notícia boa. Porque a notícia boa é meio que obrigação, em função de todas essas questões das tarifas, tá? Então, se esse número vir também 7.800, 7.700, o mercado pode dar uma melhorada, tá? Entretanto, o mercado vai ficar esperando, e hoje foi uma clara demonstração disso. Na quarta-feira, né, a gente estava passando, eu vou só finalizar com o de quarta-feira, porque amanhã e na quinta ou na sexta, no dia, a gente pode falar um pouquinho sobre esses outros indicadores que vão sair, mas na quarta-feira, além de muitos dados na Europa, tá? Então, assim, dependendo dos dados da Europa, a Europa já vai estar com algum tipo de ruído na madrugada, e aí tem 7 horas dados de aqui, os juros para quem financia a casa própria, 8,5. Tem esse ADP aqui, que é um dado também, se ele vir muito abaixo, ou seja, o que é ADP? Só para falar rapidinho. Também é um relatório sobre de empregos, né? Empregos privados. E esse dado, ele tem uma qualidade a informação dele é muito ruim. No passado, ele era muito criticado porque os números vinham, depois corrigiam, enfim, não sei se era manipulado, enfim. Ele, tanto que ele não é de alta volatilidade, né? Ele é média volatilidade. Mas fica atento, porque assim, primeiro para não operar nesse horário, porque o mercado dá aqueles spreads, dá aquelas loucuras, mas não é um indicador que eu indico para você fazer uma interpretação e entrar, porque é muito ruim. Eu já acompanhei diversos por quê? Porque primeiro que ele é meia boca, e segundo que tem um absurdo de dados para sair aqui 8,5. Então, assim, você vai entrar 8,15, gastar chumbo para chegar aqui no indicador que realmente daria para fazer alguma coisa. Que é o quê? Que é, aqui vai ter 8,5, tem esses dados também que são médios, mas o importante vai ser essa taxa de crescimento do PIB, tá? A ideia é que esse número venha alto. Se vir esse número ruim aqui que eles estão esperando, de 2,4 para 0,4, então mostra o quê? Apesar de ser de novo, né? Isso aqui é jornal velho. Por quê? Porque nós vamos falar do primeiro trimestre, dos primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Como que foi o PIB? E se eles estão esperando aqui de 2,4 para 0,4 e vir esse número mesmo, pô, o mercado deve dar uma azedada, tá? Minha opinião. E aí mais para frente, aí sim, esse aqui é o principal indicador que o mercado vai estar acompanhando, o mundo inteiro vai estar acompanhando. Eu já falei bastante sobre o PCE, o Core PCE e o PCE aqui completo, que é o índice de preço ao consumidor, traduzindo, tá? E
A ideia é que esse número venha bom, que venha caindo, como eles estão prevendo aqui, né? De 0,4 para 0,1. O core, qual que a gente tem que dar atenção? Para o core, tá? Tanto o mensal quanto o anual, mas principalmente o mensal aqui que traz a fotografia mais precisa do dado. E é isso. Tem outros dados aqui de casas. Esses dois dados também são muito importantes, tá? Muito importantes porque é o gasto de ganhos pessoais e despesas pessoais. Se esse número de ganho estiver vindo muito alto, o pessoal está ganhando um aumento e o gasto também vir muito alto, isso pode gerar dúvidas com relação à inflação. Mas, como são muitos dados, eu vou ficar de olho exclusivamente nesses dados de inflação, tá? Esse aqui é o que o Fed quer. O Fed quer o quê? Ele quer que a inflação mostre que ela está controlada. Então, se ela vir controlada aqui nesses 2,6, 2,5, Deus queira que venha um número menor aqui, o mercado pode dar uma aquecida. E se não vier, por exemplo, aqui eles estão esperando 0,1, vier 0,5, 0,4, 0,5, aqui vem 2,8, 2, aí, aí o mercado pode dar uma afundada, tá? Então é isso, vídeo de hoje um pouco mais curto. Não esquece, sei que o vídeo de hoje talvez não tenha sido muito bom, dado o meu humor, mas compartilha, curte, faz um comentário aí o que você achou, como que você está se saindo, se você já opera alguma mesa proprietária, se tem alguma dúvida sobre mesas proprietárias, para que eu possa te ajudar nesse caminho, que é um caminho difícil, mas que vale a pena, tá bom? Valeu, um abraço.